Então, o que os brasileiros podem fazer para se proteger disso? Essa era uma das perguntas. Olha, não é o Bitcoin a solução, entendeu? De fato não é. O 38 vai ficar bravo com você. Mas a gente está sempre conversando sobre isso. O fato é o seguinte, o Bitcoin é um ativo super especulativo e super volátil. Então, ele está na ponta que vai desvalorizar. O que vai valorizar é o dinheiro. Então, assim, a primeira coisa que o brasileiro precisa fazer é não ter dívida. Ele tem que fazer um choque de austeridade. Ele tem que pegar a família dele inteira e colocar esse podcast lá para a família escutar e falar, vocês estão vendo? Porque ao mesmo tempo que é uma grande fragilidade, é uma tremenda oportunidade. Os ativos vão ficar muito baratos. Você se lembra quando teve o confisco do Collor? Lembro. O Cadete GS branco conversível era o carro mais legal do Brasil. Da novela e tal. Isso. Custava 70 mil dinheiros antes do confisco. 3 semanas depois do confisco, custava 15 mil. E ninguém tinha para pagar. Exato. Porque o pessoal tava tudo com o dinheiro confiscado. Exatamente. Então, vai acontecer a mesma coisa. Então, o que o brasileiro tem que fazer é, primeiro, emprestar, pegar o dinheiro dele e colocar em título público federal de curtíssimo prazo. Se você não quer baixar seus empréstimos, mas você tem como fazer caixa, deixa o caixa guardado em título público federal de curto prazo. Porque o de curto prazo, os bancos centrais estão aí para isso. Eles são os emprestadores de último recurso, lenders of last resort. Eles são os caras que vão dar liquidez para os governos pagarem a dívida curta. Porque se um governo deixa de pagar a dívida curta, ele não paga, o governo para. Ele não paga nem salário do funcionário, do cara que limpa o chão do palácio lá. Entendeu? Então ele precisa manter a máquina rodando no mínimo, sabe? Rodando em contingência. Então ele vai pagar a dívida de curto prazo, que é equivalente ao cheque especial. Se é uma empresa, você não quer parar de operar, no mínimo teu cheque especial você paga. Você deixa de pagar o fornecedor, cara até o imposto, que é uma coisa longa, você deixa de pagar, mas o cheque especial você não para. Então os governos, mesmo endividados, vão pagar os seus cheques especiais, que são suas dívidazinhas de curto prazo. O Brasil foi assim, na década de 80. Não pagava ninguém. A gente teve uma moratória na década de 80. O que é a única coisa que o governo brasileiro pagava? O overnight. Era juro alto e tal, mas ele pagava o overnight todo dia. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Então, nesse cenário, os governos vão pagar isso. Então eu quero ter aquilo que facilmente vira dinheiro. Porque nesse cenário, tudo mais que não vai ser pago, cai de preço. Desvaloriza, a dívida abre a taxa. Então, se você tem uma dívida, ou você pré-paga ela já, ou então você faz caixa e guarda no que. E aí, no meio da crise, o teu banco lá vai ficar desesperado para receber, e a tua dívida pode ser vendida, ele pode vender essa dívida para. Ou então o juros sobe demais, certo? E a tua dívida fica fácil de pré-pagar. Se eu devo uma taxa meu empréstimo é uma taxa de 12%, e no meio da crise as taxas de CDB daquele banco vão para 40%, eu compro o CDB do banco a 40% e pago a dívida. Eu economizei para pagar a minha dívida. A dívida está em 12%. O banco está tendo prejuízo, porque ele emprestou em 12% e a taxa está 30%. Aí eu vou lá nesse banco e falo, a taxa está 30%? Quanto é o prazo da dívida? Tem 2 anos para vencer a dívida, ou 4. Quanto custa o CDB do banco de 4 anos? 30. Pum, comprei. Casa com a dívida, acabou. Eu tenho um passivo e um ativo contra o banco, só que um que rende 30 e o outro que estou pagando 12. Eu economizei até para pagar a dívida. Isso é uma coisa um pouco mais sofisticada, dá para fazer também. Agora, se não quer muita confusão, pré-paga a dívida. E outra pergunta, a economia do Brasil tá ruim ou tá péssima? A economia do Brasil? A economia do Brasil nunca foi ruim. Ruim é a gestão. Entendeu? O Brasil tem... Não, estou dizendo a gestão, claro. A gestão? A gestão é temerária. Não vou dizer que é péssima, é temerária. É que nem você jogar as bananas e dar um rifle na mão de um gorila. Entendeu? Não é? Exatamente. E a gente você deu uma arma carregada para um gorila, ele tá lá. É isso que eles estão, né? E o negócio também do Boeing, né? Você dá o Boeing e ele tenta apertar todos os botões para ver qual que funciona. Né? Fizeram essa analogia ontem. O fato é que é tão sintomático que quando o cara fica doente, né? A bolsa sobe. Então, assim... É verdade. Não, é incrível. Se o Lula for pro Sírio-Libanês hoje e tiver um boletim lá, UTI, é rali na bolsa, pô. É isso aí.
E como é que o Brasil não quebra com um gorila dirigindo um Boeing aí? Bom, tecnicamente, o país está, a longo prazo, quebrado já. Porque esse déficit do Brasil é insustentável. Mas a gente tem aquilo que a Argentina tem e que permitiu que, mesmo quebrada, ela sobrevivesse. A Argentina tinha um setor que, mesmo com a maior escassez do mundo de dólar, conseguia gerar algum dinheiro que mantinha entendeu? A economia em pé. A moeda deles nunca virou um crédito. O peso não era um crédito. O peso era que nem na Venezuela, era que nem a República de Weimar, era impresso todo dia. Então você teve hiperinflação lá, por esse motivo. O real, por que a gente não tem e não vai ter? Por que a gente não tem e não vai ter uma hiperinflação aqui? Porque o real foi vendido como uma moeda estável, foi durante muito tempo a moeda estável que tinha âncora cambial, âncora monetária. Então aquilo permitiu que o mercado fizesse operações de crédito no real. O real não as operações a prazo, com duration, com taxa, com prazo, é que são o motor da inflação hoje. São os créditos. O governo brasileiro gasta, mas ele gasta emitindo dívida. Ele não imprime moeda de papel para gastar. Ele gasta, faz déficit, mas quem que financia esse déficit? Alguém que compra papel. Lógico, é uma dívida mais de curto prazo, tem muita dívida lá que é selicada, que é como se fosse, o papel é de prazo longo, mas a indexação é Selic, é taxa de juros diária, né? Mas mesmo assim a liquidez não é diária, o cara não resgata do governo, ele tem que vender para alguém. Então mesmo sendo Selic diário, você tem prêmio para sair do papel. Se você tiver uma falta de dinheiro, mesmo ela rendendo juros, as pessoas vão botar mais juros nela do que o Selic. Isso força o Selic a abrir, na verdade. Então, você tem uma exposição, todo o volume de moeda que foi usado para criar toda essa inflação que a gente viu no Brasil, é emissão de crédito. Então, hoje, é só você medir. O Banco Central publica esses agregados. Hoje em dia, todo mundo tem empréstimo disso, empréstimo daquilo. Então, existe um potencial deflacionário na moeda nossa. Em caso você tenha uma alta na taxa aqui para 20, 25, o potencial de você ter quebradeira e deflação também. E o não dólar? É tão grande quanto o americano, tá? O dólar não dispararia, então? Disparar, eu digo, ir para 10, 12, 15? Não, eu não. Por outro motivo também não. Você ainda tem, pelo motivo que eu acho que ele pode ir para 8, 7, mas é aquela coisa assim, escorrega. Por que escorrega? Primeiro porque o Banco Central tem reservas, que ele vai ter que vender e vai acolchoar isso aí. Pela pressão que os próprios bancos vão fazer nele, que as empresas vão fazer, ele vai fazer. E porque o Banco Central, de novo, ele não obedece governo aqui, só. O Galípolo está lá por mãos do Lula, mas o Newton Davi, meu querido amigo, que foi meu colega no CIT, que hoje é diretor de política monetária lá do BC, ele é indicado pelos bancos. Então, assim, não vai ter essa de Banco Central obedecer só a um lado. Eles vão ter pressão de todo lado, inclusive dos bancos. Então, eles vão vender reserva. Segundo, nós temos uma pauta de exportação que é a mesma coisa que a pauta de exportação argentina fazia para a Argentina durante vários momentos de crise. Nunca faltou dólar na economia argentina. Porque o exportador era obrigado a vender. A Argentina exporta trigo, exporta carne, exporta leite, derivado, sim, fruta. Uma pauta de exportação ampla e competitiva. Então, naqueles preços lá, era o que estimulava a economia. Toda vez que você tinha uma mais valorização, entrava dinheiro na economia argentina por conta disso. Então, você tem uma situação hoje, é outro colchão, né? Outra âncora. Então, você não... Aí seria o agro do Brasil. É o agro do Brasil. Exatamente. O agro do Brasil, até hoje, sustenta o Brasil. O Brasil, o Lula tá louco pra quebrar o agro, tá? Desculpa falar. Ele tirou o crédito. Mas é um tiro no pé, né? Quebrar o agro. Mas ele quer vender pra China o agro. Entendeu? Agora, com a chegada do Trump, a coisa vai mudar um pouco de figura. Porque ele tem 2 anos só. Ou ele faz qualquer coisa para reeleger, ou eles vão ter problemas graves e é melhor deixar o Brasil quebrado mesmo, né? Então eu acho que meio que é um plano. Agora, o Brasil tem uma vantagem pela sua própria incompetência, que é uma economia altamente primária. E isso não é tão ruim num cenário de crise. Talvez a gente tenha que queimar soja, como a gente fez lá no café. É possível, porque a China vai ter problema, muita gente no mundo vai ter problema para consumir, comprar produtos do agro. Mas o Brasil vai passar pela crise igual a crise é o seguinte, o pessoal vai deixar de comprar geladeira, mas não pode deixar de comprar pão, né?
Exato. E aí o Brasil não seria tão afetado assim. A gente como, por exemplo, Coreia do Sul, outro país produto, muito equipamentos, serviços, assinaturas. Os Estados Unidos tende a sofrer muito, e a Europa tende a sofrer muito. Bolsas de luxo, carros, esse tipo de coisa. A gente é mais básico, comida mesmo, né? Agora, o Brasil vai sofrer bastante se a gente tiver essa crise de liquidez. Porque como acontece a crise de liquidez? Ela acontece simplesmente porque a dívida tem que continuar sendo paga, os ativos estão aí e em algum momento as pessoas vão precisar vender os ativos para pagar a dívida. Só que tem muito mais dívida do que ativos. Sei. O dinheiro impresso já foi queimado, então esse dinheiro não existe mais. Ele não existe mais, então vai faltar dinheiro, as pessoas vão precisar vender os seus ativos. E no Brasil vai acontecer a mesma coisa. E o Brasil não fez a lição de casa nos últimos anos, né? Se ele tivesse permanecido com uma austeridade fiscal, se ajustando e tal, ele até poderia se posicionar bem como um país. Como é que é aquela expressão que foi usada, que o Brasil supostamente estaria perto? Dominância fiscal? O que é isso? Então, dominância fiscal seria o momento onde a taxa de juros não teria mais efeito sobre o controle inflacionário, porque o déficit, a injeção de dinheiro via déficit, suplantaria o efeito de uma alta de juros. Isso é dominância fiscal, quer dizer, seria uma situação onde a política monetária perde efeito. Certo. Isso acontece numa situação, se o Banco Central passar a monetizar toda a emissão de dívida do Brasil, você entra numa dominância fiscal, não importa mais para onde vai a taxa. O cara consegue fazer, vai estar sempre podendo gastar e fazer inflação enquanto alguém comprar a dívida dele. Porque a taxa sobe, mas alguém vai lá, tem sempre alguém que imprime dinheiro, aí você entra nesse cenário, você acaba com o duration, você acaba com o risco de mercado. Enquanto você tem risco de mercado, alguém está tomando risco do déficit lá, comprando papel, o mecanismo inflacionário se equilibra, você não produz uma hiperinflação, porque você tem a alta na taxa fica caro demais, o cara não toma, é obrigado a cortar, e você equilibra. Você entrar em dominância fiscal é você produzir dinheiro novo numa quantidade que independe da taxa de juros e você cria uma possibilidade do governo gastar sempre. Entendi. E aí o controle inflacionário, a alta de juro, perde o efeito de contrair a base monetária. Porque ela contrai, mas você imprime a mais e devolve. O Brasil estava correndo esse risco? Eu não vejo isso agora. Eu não vejo, porque você precisa de injeção de liquidez, injeção de dinheiro acima da contração causada por um aumento de taxa. Agora, a contração causada por um aumento de taxa, ela pode ser muito maior, porque qual o tamanho dos créditos que tem? Você teria que monetizar dívidas maiores do que a contração total de crédito. Aí você tem um efeito da dominância fiscal. Mas assim, em termos leigos, é como se você olhasse a trajetória das contas públicas e ela não fechasse no futuro. Tá quebrado. Você precisa de alguma maneira que tenha uma curva ali, que pelo menos uma promessa que o que vai ser, o que vai haver de receita de tributos vai pagar as despesas e os gastos e a dívida. Quando você faz a conta e no futuro não fecha, é como se o país tivesse quebrado. Exatamente. Aí a taxa sobe para esse efeito. Nessa conta, o que é o natural? Quando você não mexe com risco-retorno, o Banco Central distorce risco-retorno quando ele injeta dinheiro forçado no sistema. Quando você deixa o sistema se autorregular sozinho, imaginamos um cenário onde, no ponto que eu convirjo em relação aos libertários, aos ANCAPs. Quais são os seus pontos de divergência? O Banco Central não tem que ser banco. Pode ser uma agência reguladora. A função de mexer no mercado monetário sai fora. Deixa o sistema criar e destruir a moeda por conta própria. O sistema cria crédito quando acha que tem que criar e, se está muito alavancado, o sistema vai parar de criar e vai pedir liquidez. O sistema pede de volta, chama a liquidez de volta como? Subindo a taxa. Cai preço de ativo, você tem uma pequena queda nos ativos, liquidez volta, o sistema se estabiliza. Se você, toda vez que o sistema precisa estabilizar, precisa chamar liquidez, precisa subir taxa, o Banco Central vai lá e força para baixo, e força a crédito, isso aqui, você vai criando isso que a gente criou por todas essas décadas, e chega uma hora que nem ele mais consegue criar. Quando que o sistema não conseguir mais manter o motor do crédito expandindo, é onde você tem o big crash, que é a analogia toda da floresta. Sim. Então, nesse cenário, é impossível será impossível. Quando que será impossível manter o motor inflacionário
da criação de moeda e crédito funcionando. Quando os bancos pararem de dar crédito, quando eles não conseguirem mais dar. Às vezes ele não está nem com medo, ele já não consegue mais dar. Está sem capital, sem Basileia, sem não sei o quê. Aí começa a ficar muito arriscado, o cara fala, tem que parar. Se ele tem que parar, a criação de moeda e crédito cessa. E se ela cessa... Não adianta o Banco Central ligar a impressora se os bancos não tiverem um apetite pro... Então não é de uma hora para outra que o Banco Central salva a economia. Porque os bancos podem não querer. Aliás, eles não vão querer no começo. Em 2008... Eles só vão querer dinheiro depois que tudo tiver quebrado. Eles têm a escolha de pegar o dinheiro. Não, eles pegam o dinheiro e ficam lá quietos. Por isso que o Banco Central tentou mudar essa mentalidade em 2008, quando ele deu a primeira injeção de liquidez naquele crash de 2008, os bancos ficaram com o dinheiro e não fizeram nada. Aí ele falou, não vai fazer nada, então eu já baixei o juro para zero, você não vai emprestar? Não, então eu vou forçar vocês a emprestar. O que ele fez? O tal do QE, que é essa operação que tira ativos dos bancos e joga dinheiro. Eu compro ativo, a injeção de liquidez era por empréstimo que ele fazia, ele mudou. Agora eu vou comprar mesmo tua carteira de títulos e vou te deixar com dinheiro. Aí a rentabilidade dos bancos começou a cair, porque eles não tinham mais ativos, né? Eles foram vendendo os ativos, não tinha mais receita. Mesmo assim, o mercado caiu por meses, o Fed e os BCs fizeram essa operação por meses. O mercado continuou caindo. Ele foi parar de cair no ano seguinte, em março. Aí os bancos, os ativos já tinham caído demais, o pessimismo fez o papel dele de trazer os ativos para outro preço. O caixa eles já tinham, agora vamos pôr andar esse dinheiro, vamos. Aí o mercado parou de cair, volta a emprestar e volta. A mudança de pessimismo para otimismo acontece de forma no inconsciente até. É uma coisa inconsciente, você muda, porque você está tão exagerado que só você retirar o pessimismo um pouco, você já vê um fundo na bolsa e um retorno. Aí você vê o outro todo mundo dando dinheiro. Aí acabou. Aí um cara que tá vendido, zero vendido, um cara que tá terminando, que não aguenta mais perder, o cara estopa toda a posição dele, ele realiza o prejuízo. Quando os últimos caras saem, fala, acabou o pessimismo, todo mundo que tinha que sair já saiu. Aí o mercado para de cair e sem motivo nenhum começa a subir. Aí o cara que tá vendido fala, putz, tá subindo, eu preciso lá comprar. Aí a onda vai pro outro lado, entendeu? Aí gera um otimismo exagerado, vem outra crise, começa assim vai. Entendeu? Então tudo isso... Vocês têm uma data? Eu sei que ninguém sabe o futuro. Data eu não tenho, mas a gente tem exemplos. O mercado ele funciona como música, ele tem rimas e ritmos. Uma rima não é uma cópia. Uma rima é uma coisa que se você aprende o padrão, você adivinha a palavra que vem. Claro, sim. Que nem no soneto. Soneto é um padrão, certo? Padrão. Você sabe qual é o padrão? Você sabe que o verso 2 rima com o 4, não sei o quê. Então, se você consegue ler e você marcou aquela rima na tua cabeça, você antes de ouvir a palavra da outra linha, você já sabe o que vai. Qual é, verdade. O mercado funciona assim. Existe uma rima no mercado, entendeu? Que é descrita de forma matemática, num fenômeno matemático chamado fractal. Ah, certo, teoria dos fractais, certo. Os fractais, eles são formas, né, que acontecem também na natureza, em interações humanas, que elas se repetem ou são self-similar, que chama em inglês. Autossemelhantes em todos os aspectos temporais também. Aspectos de preço e tempo. Ou seja, a bolsa repete padrões de preço tanto no intervalo de 100 anos, quanto no intervalo de 100 dias, quanto no intervalo de 100 semanas, quanto no intervalo de 100 minutos. Eu ploto o gráfico da bolsa de 100 anos, de 100 minutos, 100 horas, e eu coloco para você um do lado do outro. Você não sabe me dizer qual que é o de 100 anos, qual que é o de 100 dias, qual que é o de 100 minutos. Mesma coisa com brócolis, que é uma criatura da natureza. Eu pego um ramo de brócolis inteiro, coloco na tua frente, aí eu tiro um pedaço dele, parece que é aquele ramo coloco grande numa lente para ficar do mesmo tamanho do outro. Você não sabe qual que é o grande e qual que é o pequeno. E vou tirando ramos e assim. O pulmão sistema também. Circulatório humano assim. É fractal. Isso, depois, isso foi observado pela primeira vez por um contador americano, que ele era um cara que trabalhava na auditoria do governo americano. Ele foi lá para Nicarágua para auditar lá, fazer auditoria, e pegou malária e não podia sair de casa. Então ele se licenciou do trabalho e ficou em casa.
Ele não tinha o que fazer em casa, estava de saco cheio, falou, vou olhar a Bolsa de Valores. Tinha acabado de ter o crash de 29. Então o cara estava ali, fascinado com tudo aquilo, né? Aí ele pegou os dados de preço da Bolsa Americana, desde o início do Dow Jones, e plotou à mão num gráfico. Fez o gráfico na mão. E pegou a Bolsa de Londres também, que era uma bolsa que começou antes da americana. E plotou. E na hora que ele plotou aqui, ele falou, é a mesma coisa. Eu não sei, eu tô olhando pro gráfico de 10 dias, 10 semanas, 10 meses. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Ele falou, então por que tem de semelhante neles? Ele começou a observar, ele observou um padrão, falou, tem isso, ele sobe, depois ele cai assim, depois quando sobe assado. E ele meio que desenhou empiricamente um conjunto de regras todos aqueles preços que ele observava não violavam aquelas regras. E diretrizes. E criou o que se chama hoje em análise técnica de Elliott Wave Theory. Esse cara que pela primeira vez afirmou que os mercados financeiros são fractais igual muitas coisas na natureza são fractais. E ficou empírico a coisa, até passar 40 anos, mais de 40 anos, e os matemáticos pegarem a mesma coisa que ele pegou, só que sem empirismo. Fizeram com derivação de cálculo matemático mesmo. Derivaram aquilo e descobriram que tem uma fórmula matemática que define os fractais. Então, o comportamento da Bolsa de Valores é um tipo específico de fractal, com certas regras, mas é fractal. Basta você ter formatos autossemelhantes no tempo e no espaço, você já é um fractal. E o comportamento da Bolsa é um tipo específico de fractal. Que eles também, um matemático, Benoit Mandelbrot, chegou nesse mesmo resultado pelo outro lado. Foi fazendo prova matemática até que ele chegou na fórmula. Que é uma fórmula que você tem que usar cálculo diferencial, cálculo integral para chegar nela. Z quadrado mais C. Oi? Z0 é igual a Z quadrado mais C. Então. E chegou nisso pelo outro lado, depois de 40 anos. Então, você não tem, e não é ciência exata, não é ciência exata. Porque quem está por trás da formação de preço são seres humanos. Eu gosto de ter debate com o economista, porque eu falo para os economistas, economia não é física. Economia, você não pode linearizar a economia. Você não pode criar fórmulas lineares, porque a economia depende de seres humanos. A economia não é a ciência social que estuda a propensão do ser humano a consumir, ou a investir, ou a poupar, ou a produzir, ou a se retrair. É isso que a economia estuda. Propensão do ser humano. Propensão de uma economia, propensão de uma sociedade a criar valor ou não criar valor, a expandir ou contrair, a poupar, a investir. Então, tudo que o economista mede é propensão marginal de consumo, propensão marginal de investimento, propensão marginal de poupança. Está provado tudo que isso é humano. Não é a inflação que faz a bolsa subir ou cair, mas a percepção emocional que o investidor tem sobre o que E a inflação é produto disso, porque quando o cara está animado, otimista, que ele quer expandir, ele põe dinheiro para andar. E quando ele põe dinheiro para andar, ele toma um empréstimo e cria um crédito, e esse dinheiro andando, e aí isso vai gerando inflação. Entendeu? É isso, então é o contrário. A inflação é consequência. Então eu tenho discussões de horas com economistas. Falo, gente, economia não é física. Não tem linearização. Você vai linearizar a economia para fazer previsão, você vai eventualmente errar. Você vai acertar no meio da tendência, porque você está naquele pedaço onde parece linear. Mas você pega a economia do mundo, nunca é linear. Ela tem alto, depois tem baixo. Tem assim, tem assim. Tem esse padrão ondular. Agora, isso é uma coisa observável, não preciso afirmar. Tem ondas de variação de preço para cima e para baixo, desde que o mundo é mundo. Só que os caras insistem em fazer previsões lineares. Eles vão errar sempre, quando tiver na mudança de tendência, sempre eles vão errar. Por que eles não acertam na mudança de tendência? Porque eles estão linearizando uma coisa que não é linear. Agora, ele não é linear porque é humano. O ser humano nunca progrediu de forma linear. O ser humano exagera, depois ele contrai. Claro, lógico. Essa é coisa humana. O mundo foi criado assim. Pergunta para Deus se você não gosta, ele que criou. E o interessante é que a gente não consegue marcar uma data. Não, o que eu digo data não é o dia, a hora, mas por um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Por exemplo, março, entre fevereiro e março, ou setembro e outubro, são janelas padrões de crash.
A gente tem os eventos que acontecem agora no começo do ano, que são propícios a isso, e lá entre setembro e outubro também tem votação de orçamento nos Estados Unidos e tal, que também é propício. Então, se não for agora no dia 4 de março, porque 4 de março agora tem agora a coisa carnaval, das tarifas. É bem no meio do carnaval. Já teve outros, né, crashes no carnaval. O Trump vai anunciar a coisa das tarifas. O crash que nós tivemos em 20 foi nesse prazo. Se não for agora, talvez seja entre setembro e outubro. O fato é que a recessão e o crash, eles só chegam quando ninguém está esperando. As pessoas precisam acreditar demais numa recuperação, num otimismo, e aí tem que acontecer, tem que vir uma grande agulha e furar essa bolha. Pode ser uma guerra também, né? Pode ser eu vou te falar pra normalmente vocês, não são em 29 não teve nada. Foi simplesmente todo mundo que tinha que comprar, comprou, caiu. É o grão de areia. Começou escorregando. Escorregou. Durante 30 dias foi assim, ó. De leve, ladinho, todo dia um pouquinho. Inclusive, o clima de otimismo era o mesmo. Era maior até. Eu falei isso outro dia no outro podcast. O maior economista da época, você tinha dois grandes economistas, duas correntes. O Irving Fisher, que era mais clássico, e o keynesiano, quer dizer, keynesiano, o John Maynard Keynes, que era, digamos assim, da época ele era o Joseph Stiglitz da época. Era o cara que queria gastar, que achava que o Estado tinha que ser ativo na economia para pôr dinheiro para andar e que teria retorno o gasto público, né? Só que ali naquela época o governo era um governo menor, não tinha pressão por gasto público, porque a economia estava bombando. Tem a criação de riqueza, dívida baixa. Aí o Irving Fisher declarou, 1 ou 2 semanas depois do topo do Dow Jones, que a bolsa tinha atingido um platô permanente de alta. Ou seja, agora não cai mais. Estamos numa nova era. Estava na beira do precipício. As palavras, né? Abre aspas para o Irving Fisher. Permanently high plateau. Platô permanente de preço. Era de ouro. Tipo era de ouro. Estamos num novo mundo. Mas o topo já tinha sido até. E só que estava escorregando de pouco. E o clima de otimismo era o mesmo. Só que não tinha mais compra no mercado. Já estava todo mundo comprado. Quando não tem mais compra, o mercado escorrega todo dia um pouco. Porque tem sempre uma emissão nova de ações. Alguém que vende para ajustar a carteira. Não tem mais compradores, você vai ajustando. De repente, que nem o desenho lá do Papaléguas, né, e do Coyote, é o momento que a gente chama de momento Wile e Coyote, momento Coyote. O cara tá correndo, de repente ele olha, cadê o chão? Sabe aquele desenho do Coyote? Ele tá correndo atrás do Papaléguas, ele corre, o Papaléguas passa assim, do canyon, aí ele vê o Coyote corre, de repente ele olha, cadê o chão? Não tem. Uma hora, assim, não precisa especificamente de um gatilho. Precisa que não tenha mais chão. E essa reação é a reação de tá todo mundo comprado, não tem mais ninguém pessimista. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.